aí pessoal, como vocês estão? Como já é uma característica do canal Havox Brasil, já quero começar agradecendo o Oswaldo Kotaro Takai, também José Almeida, Cida João Monlevade, Maria Clarete e Edna AT. Muito obrigado. Esses são os mais novos membros do canal Havox Brasil e eu já estendo esse agradecimento aos demais membros e também a todos vocês inscritos e inscritas do canal do tiozão Havox Brasil. Todos os dias eu coloco 5 nomes dos mais novos membros, tá bom? Mas no rodapé aí vocês já podem conferir que estão todos os nomes de todos os membros do canal Havox Brasil, qual eu faço questão de que realmente apareça, tá bem? Muito bem, pessoal, é o seguinte, estamos ao vivo aqui junto com vocês hoje, tá? Vou na moral aqui, mas vou trazer, ei João Dória, mas não tem... Essa turma, Dória, Joyce, não tem como ser canalha mais, né? Não tem onde eles vão parar, não tem jeito. O Brasil não merece esse tipo de gente. O estado de São Paulo não merece esse tipo de gente. Santa Catarina aqui não merece esse tipo de gente. Já estou até pensando aí em botar força aí, levantar o nome do nosso ministro da Educação, o Abraham Van Traub, para ver se ele aceita o desafio e venha para governador, no caso do estado de São Paulo, para a gente colocar pessoas, homens ou mulheres, com coragem e honestos. Porque não dá para continuar assim não, né, brasileiro? Vocês concordam comigo? Nós podemos mudar este Brasil e nós vamos mudar este Brasil. O Supremo Tribunal Federal e alguns outros que fazem parte do sistema não querem deixar a gente mudar este Brasil para melhor. Mas nós não vamos recuar. O Brasil é nosso. Não é deles não, o Brasil é da sociedade brasileira. Nós devemos pautá-los e não ao contrário. Eu quero, nesse início de vídeo aqui, ontem todos vocês viram, inclusive quem não assistiu o vídeo de ontem, assista, tá bom? Tem até as imagens lá do hospital de campanha lá em São Paulo, né, João Dória? Tá lotado, né, João Dória? Lotado de mosquito, né? E nós falamos também da Joyce Hasselman. Quem não assistiu, depois assista lá ontem. Mas ainda pegando carona, bem rapidamente, brevemente aqui, em cima do que a Joyce aprontou, ela nos acusa do que ela é. É típico dos canalhas isso, né? Vocês vejam, estão nos acusando que nós somos antidemocráticos. Pode um absurdo desse? Nas nossas manifestações, vocês presenciam crianças, famílias, idosos, e a nossa bandeira verde, amarela, azul e branco. Como nós somos antidemocráticos? Nós queremos consertar essa nação brasileira. Nós podemos, a sociedade pode participar disso. Por que não? Aí eles nos taxam que nós somos antidemocráticos, não é verdade? E os antifas são os verdadeiros democratas, os democráticos. É um absurdo, uma deturpação da informação e da verdade para confundir a cabeça de muitos brasileiros, pelo menos, os menos atentos ou menos avisados, como vocês acharem melhor. Por isso nós estamos aqui. E neste vídeo aqui eu vou mostrar mais uma do João Dória. Uma mensagem ali. Né, João Dória? Muitos não entendem, né, Dória? Mas nós entendemos, tá? E por isso que nós viemos aqui e a gente tenta, da maneira como nós podemos, clarear a mente dos brasileiros e brasileiras e clarear também as decisões dos nossos irmãos de pátria. Eles vão tentar nos calar, mas nós não iremos recuar. Eu prometo isso a cada um de vocês, meus irmãos. E eu quero que essa coragem, no melhor sentido da palavra, este brio, esse espírito de patriota brasileiro contagiem a todos os brasileiros e brasileiras. Nós não iremos recuar. Pegando um gancho da Joyce Hasselman, né? Sempre nós soubemos que os conservadores preferem gabinetes e salas de estar para discutir política. Enquanto que os esquerdistas preferem andaimes e becos escuros. Agora ficou comprovado e reafirmado que os construtores dos andaimes do ódio, andaimes sobre os quais os membros do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso se sustentam para atacar inocentes, foram construídos por Joyce Hasselman e Rui Falcão, inimigos inescrupulosos do nosso presidente Jair Bolsonaro. Gustavo, tem a imagem da Peppa? Aquela que estava com a mão para cima? Deixa aí, porque é dela que eu estou falando agora. Seria
Seria uma armadilha tudo isso? É por isso que eu quero conversar com vocês. Muitos estão dizendo para ficar com o pé atrás, né, em relação a isso que aconteceu com a Joyce ontem, de vazar imagens, áudio dela, construindo as narrativas fake news para atacar aliados do governo Bolsonaro, né? Seria uma armadilha tudo isso, porque foi tudo tão explícito. Algumas pessoas acreditam que sim. E as armações no mundo digital da Peppa, da Joyce e do Rui Gavião, Rui Falcão, seria talvez visando denegrir e caluniar seus adversários. Devem, quando possível, neste caso, ser objetos da justiça comum, ou então ter o troco dentro da área da liberdade de expressão. Se eles forem perseguidos e punidos dentro do circo do inquérito das fake news, seria a justificação e consagração de uma farsa criminosa que foi montada para se obter a censura das redes sociais e a perseguição ao governo conservador? Estaria tudo isso por trás? Bem, penso que, para quem fazer armações e praticar fake news, sim, devem ser punidos, condenados, julgados e condenados. E esse, meus caros amigos, não é o nosso caso. Acreditem, nós não praticamos fake news. Nós não estamos do lado de cá com armações, pelo contrário. Nós estamos aqui sim apoiando este presidente honesto. E nós continuaremos ajudando esse presidente a reconstruir essa nação tão detonada pelo sistema PSDB, PT, PMDB e os seus puxadinhos. E assim nós continuaremos. O primeiro pedido de cassação do mandato da parlamentar, da deputada Joyce Hasselmann, a Peppa, já está devidamente protocolado na Câmara dos Deputados, saibam vocês. Coube ao jornalista, o nosso amigo Oswaldo Eustáquio, na condição de cidadão brasileiro, propor a medida à mesa da Casa Legislativa. Na representação, o jornalista esclarece que a parlamentar utilizou recursos públicos para criar perfis falsos e fazer fake news, com o intuito de prejudicar colegas parlamentares e o nosso presidente da República, o Jair Bolsonaro. A representação será analisada pela mesa da Câmara dos Deputados. Diante das inúmeras evidências da conduta delituosa da parlamentar e das provas apresentadas na reportagem da rede CNN, dificilmente Joyce conseguirá escapar da degola. Com referências de Marco Frenetti, Guilhermo Federico Piattesi Ramos, se segurem aí, que nós vamos decolar essa nave patriota agora. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Havox Brasil. Já peço a você, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva agora. Ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão pé de guerra. Sejam vocês todos bem-vindos. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu também quero trazer para vocês esse vídeo aqui. Eu vou trazer um vídeo de um veículo internacional elogiando o Bolsonaro. Sabe aquele vídeo que vazou da reunião ministerial? Que vazou não, né? Era um vídeo para ser ali privado, nunca ninguém saberiam daquelas falas entre eles, o presidente e os ministros, mas a justiça fez questão de evidenciar isso, tornar isso público, e alguns veículos internacionais estão elogiando o presidente Bolsonaro. Vocês vão ver logo agora, tá bom? Na sequência aí nós vamos entrar sobre isso. Mas eu quero dizer que antes, nesta parte aqui do vídeo, a tacada de mestre do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Acharam que iriam fabricar algo como o Crash de 1929. Quebraram a cara. Não se fabrica crise no mercado financeiro. A bolsa já está quase nos 100 mil pontos novamente. E o dólar, depois de chegar a mais de R$ 5,50, já está no patamar de R$ 4,90. Deus gosta do Brasil. Ou talvez Deus gosta muito do Bolsonaro. Aliás, sobre o dólar, não sei se vocês sabem, mas o Paulo Guedes simplesmente fez um trade vendendo 100 bilhões das reservas da moeda no Brasil, acima dos R$ 5,
que gerou um lucro de, atenção, 500 bilhões de reais para o governo. Esse time do Bolsonaro não está para brincadeira, e o próprio Bolsonaro já disse isso. Aqueles que acham que vão entrar ali e brincar do que quiser, vocês sabem o que acontece. Ou pede para sair, ou leva um pé na bunda. Eu vou repetir aqui novamente para vocês. O lucro foi de 500 bilhões de reais. 500 bilhões. Aí que está. Enquanto alguns países choram, outros, como o Brasil neste momento, vendem lenços. O Tesouro Nacional está com caixa. E o presidente continuará implementando as suas políticas econômicas de curto e médio prazo. Por isso mesmo, eu digo a vocês sem nenhum tipo de pudor, por isso mesmo, entre outras coisas, que o presidente Bolsonaro será reeleito. Eis a razão de os globalistas e a esquerda mundial odiarem tanto o governo Bolsonaro. É bom vocês saberem disso. E eis também a razão pela qual chamam todos nós aqui de fascistas. Eles sabem o que ainda está por vir. Eles sabem que o país vai decolar. Nós temos um presidente verdadeiramente homem, honesto, capaz, correto e que ama este Brasil. Ao contrário de partidos como PSDB, PMDB, PT e os seus puxadinhos com seus conglomerados. E nós continuaremos. Aí, o tão falado vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, lembram? Claro que vocês lembram. Fortemente ventilado na mídia do ódio, na mídia brasileira, do ódio brasileira. Onde inclusive chegaram a falar, antes da divulgação, que o presidente Bolsonaro havia cometido crime de interferência da Polícia Federal e isso iria custar o seu cargo no executivo. Ninguém derruba um presidente honesto, saibam vocês. Não é tão simples assim. Por isso, as armações. Eles tentam aqui, aí cai. Eles tentam aqui, aí cai. Eles tentam lá, cai de novo. E assim nós continuaremos essas lutas. Entretanto, após a esperada divulgação da gravação, veio um balde de água fria sobre os oportunistas de plantão. Bolsonaro nunca esteve tão forte. E o vídeo apenas confirmou a sua integridade. Tanto é que a gravação chegou na mídia internacional. O que eles querem, o sistema, é derrubar o presidente Bolsonaro. Um espirro do presidente Bolsonaro é o suficiente para eles se unirem. Vamos atacar o presidente Bolsonaro. Agora ele cai. Por quê? Porque ele é honesto. Porque ele não pratica aquele famoso toma lá da cá, que tanto ferrou com a vida sua, minha, das nossas crianças, do nosso Brasilzão velho de guerra. Este presidente, Bolsonaro, é honesto. Ele quer o melhor para o Brasil, consequentemente, para a vida de vocês e suas famílias. E aí entra durante um programa, o programa La Redación Aberta, a redação aberta em português, do canal El Toro TV da Espanha. Os apresentadores exaltaram o fato de que Bolsonaro fala de forma clara, diferente de todos os demais políticos. Entre as falas estavam, abre aspas, eu gosto que os políticos falem de forma clara, que não se escondam em palavras vazias. Fecha aspas, disse um dos jornalistas. Outro apresentador reiterou que o objetivo de Bolsonaro é não deixar que o Brasil se torne como a vizinha Venezuela, abre aspas, onde as pessoas não têm o que comer, nem remédio para curar seus filhos, fecha aspas, explicou o outro e prosseguiu, abre aspas. Bolsonaro não quer que seu país acabe em uma ditadura terrível, não quer que acabe nas mãos dos sucessores de Lula da Silva, que roubaram até os candelabros do Brasil. Não quer que acabe que nem a Venezuela, onde as pessoas não têm nem o que comer, nem medicamento para curar seus filhos. Fecha aspas. Ele não mentiu. O jornalista ainda reiterou que tanto Bolsonaro como Trump e o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, estão fazendo a coisa certa, pois
As notícias negativas sobre os líderes divulgadas pela chamada imprensa ocidental é o sinal de que um bom trabalho eles estão fazendo. Abre aspas. A imprensa ocidental está entregue à ordem mundial, está entregue a um governo mundial, está entregue ao politicamente correto, porque é a única forma que tem de manter seus subsídios. Melhor que isso, acompanhe. Eu vou colocar o vídeo para vocês entenderem de forma mais prática. Vamos lá. Todos têm que falar. Não é ficar, toca o barco não e vamos em frente. Tá? Então é isso que eu apelo a vocês. Pô. Essa preocupação, acordem para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo é um só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, se tiver cair um dia, vamos cair lutando, uma bandeira justa, não para uma babaquice de... E nós sabemos, tá certo, que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentia negativo, eu deu positivo, vice-versa. Jamais. A verdade é acima de tudo. Então, é o apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendido. E eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água de todos os ministérios. Do cante é isso. A pessoa tem que entender. Se não quer entender, paciência, pô. Nunca tive problema com zero problema com o Paulo Guedes. Agora, os demais, eu não posso ser surpreendido com notícias. E eu quero realmente governar o Brasil. Nós precisamos de todos aqui, como disse o Marinho, né? Aqui é o mesmo barco. Se alguém cavar no porão aqui, vai todo mundo para o saco aqui, vai todo mundo morrer afogado. Então é isso que a gente precisa, é pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando explodiu em metro, eu conversei com o Paulo Guedes. Desculpa a linguagem, é uma putaria o Inmetro. Mas por quê? Espera aí. Senhor ministro da Justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô. Vai ficar quieto até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar para fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos até quando? Ficar humilhando o nosso povo. Porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando para mim, votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade. A maior violação de direitos humanos da história do Brasil nos últimos 30 anos está acontecendo neste momento. Mas nós estamos tomando providências, a pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir, inclusive, a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom. E discursos estão chegando. O nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onix. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. O Banco do Brasil não é tatu nem cobra, porque ele não é privado nem público. Então, se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal. Mas se apertar ele e falar, bota o juro baixo, ele, não posso, senão a turma, os privados, meus minoritários, me apertam. Aí você vai falar assim, bota o juro alto. Ele, não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto, e a gente não está dando esse passo. O senhor já notou que o BNDE e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil não consegue fazer nada, e tem um liberal lá.
Então tem que vender Vamos essa porra dispensar o Rubens na logo. próxima reunião aí. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara, que é do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega. E quem ele sempre foi. O que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Habla claro, desde luego. Eso sí. A mí me ha sorprendido un poco el vocabulario, pero me gusta que los políticos hablen claro. Él sus banderas las tiene claras Sí, sí. y está rodeado de países que han sufrido y sufren una dictadura terrible. Y Bolsonaro no quiere que su país acabe en una dictadura terrible. No quiere que acabe en manos de los sucesores de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, que por cierto se han llevado hasta los candelabros de Brasil, hasta los candelabros en el caso de Brecht. No quieren que acabe como Venezuela, donde la gente no tiene ni qué comer, ni medicamentos para curar a sus niños, donde la inflación supera el 1.000.000%, donde es imposible conseguir alimentos básicos, donde el crimen es la mayor pandemia que tienen esos países. Ortega en Nicaragua, que en los últimos 8 meses mataba a más de 400 personas en las calles, en las manifestaciones, y no ha pasado nada. La ONU no ha abierto la boca, nadie ha dicho nada. Ortega es uno de los criminales que en este momento siguen en el poder en América Latina. Sigue Castro, siguen los Castro mandando, el que Castro que queda y sus castritos siguen mandando cuando han vaciado Cuba, cuando la fortuna de Fidel es una de las mayores fortunas del mundo. Bolsonaro no quiere que le pase eso a Brasil. No van a encontrar ni una sola buena palabra en la prensa occidental sobre Bolsonaro. Cuando ustedes busquen a un dirigente político y no encuentren ni una sola buena noticia en la prensa, piensen que lo están haciendo bien. Piensen que lo están haciendo bien. Porque la prensa occidental está entregada al orden mundial, está entregada a una gobernanza mundial, está entregada a lo políticamente correcto. Porque es la única manera que tienen de mantener la subvención. Ô, pessoal, agora sejam sinceros. Vocês acham mesmo que um homem ou uma mulher canalha com má intenções aguenta ficar no meio desses homens, desse time do presidente Bolsonaro? Não. Tanto que o Moro foi um dos primeiros a chutar o balde e sair fora. Ali é para quem presta, para quem fala a verdade. Muito bem, vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Vocês viram aí, né, os jornalistas aí, os profissionais aí de outro veículo internacional da Espanha, né, elogiando aí o presidente Bolsonaro e também na carona botou o Donald Trump aí. Muito bem. Mensagem subliminar de João Dória. As coisas nem sempre são como parece. Vamos lá, pessoal, vamos ver esse negócio. Bom, seguinte, já vou entrar aqui com vocês. Acabou a crise do vírus, certo? Pelo menos estão tentando, mas o estado de São Paulo não sei o que acontece. Parece que o ninho do vírus é o estado de São Paulo. Recorde, não sei o que, papapá, aquela coisa toda. Ei, João Dória, hein? A história vai cobrá-lo. Fique tranquilo, peão. Não vai dar para fazer seu impeachment. Nós sabemos disso. Pelo impeachment não funciona. Mas os paulistas não quiserem amargarem mais 2 anos e meio dessa tua cara como governador de São Paulo, basta os paulistas se levantarem que tira você daí, seu canalha. Acabou a crise, agora a tática é desestabilizar o governo federal pelas ruas. Vocês viram esses dias aí, esse negócio dos antifas, aquela coisa toda. E os antifas, a Rede Globo, os veículos tradicionais de comunicação do Brasil, colocaram eles como pró-democracia. Vejam vocês que absurdo, tá? Pró-democracia, muito bem. O João Dória, para quem não sabe, ele é um profissional de propaganda e marketing. Passou a vida toda quase nisso, onde obteve reconhecimento e foi bem sucedido dessa maneira, na propaganda e marketing. Ele por si só já é uma propaganda dele mesmo, não é verdade?
Mas aí vocês têm que prestar atenção na mensagem subliminar que ele passa. Quem acha coincidência o visual dele não está entendendo o que está ocorrendo. E nas imagens aí você pode ver, esse é o João Dória, que está aí atrás. Foi dessa maneira que ele se apresentou aí numa emissora de televisão. Máscara preta, roupa toda preta, de repente passaria despercebido, não é verdade? Não é coincidência, tá bom? Os antifas, nas manifestações, eu não chamo aquilo de manifestação, mas naquilo que eles dizem que são manifestação pró-democracia e que nós somos fascistas, eles se vestem de pretos. Roupas pretas, máscara preta, tudo de preto. E aí o João Dória me vem agora com essa mensagem aí de reforço aos antifas. O presidente Bolsonaro pediu para que amanhã a turma do bem, o brasileiro e brasileira que tem vergonha na cara, trabalhador, honesto, de valores, o pessoal que está pelo Brasil, não vá a nenhuma manifestação. Deixe amanhã para a polícia e o exército resolver. Né, João Dória? Tá aí, ó. Vai pra rua também, João Dória. Lá é teu lugar. Junto com esse povo que tá aí gritando de preto, vai lá. Esse é teu lugar. Ali você se dá bem, canalha. O presidente pediu para que não fossem, tá bom, pessoal? Nenhuma manifestação amanhã. Deixa eles resolverem o problema lá e saber identificar certinho quem são os bandidos desse nosso Brasilzão velho de guerra. Isso não é coincidência, tá? O visual dele, tá? Quem não entendeu isso ainda não sabe exatamente o que está ocorrendo. O resultado, né, da indigesta quarentena imposta à cidade de São Paulo, né? São Paulo sofre os efeitos de uma crise econômica jamais vista e essa conta cai no colo deste canalha, João Dória, governador do estado de São Paulo. Acordem, paulistas. E não é diferente aqui no estado de Santa Catarina. Aqui o governador Carlos Moisés também tenta passar meio que despercebido. Os catarinenses já estão de saco cheio deste mau caráter traidor também aqui em Santa Catarina. E o pessoal tem feito muita pressão aqui também. No caso do Dória, utilizando informações e determinações de organizações duvidosas, como a própria OMS, onde os Estados Unidos já rompeu com a OMS, e quem sabe o Brasil também rompa com essa organização, que hoje é reconhecida mundialmente como incompetente. Como falei para vocês, inclusive, pelos Estados Unidos. Governadores e prefeitos submeteram o estado e a cidade a um isolamento que, mais do que resolver o problema de saúde, atendia aos seus próprios interesses políticos. Estou mentindo, Alexandre de Moraes? Isso aqui é uma fake news? Nós estamos cometendo alguma injustiça aqui ou isso são fatos? O uso político e imoral de doença e morte não é novidade no mundo, como se sabe. Apátridas sem ética ou caráter ou humanismo existem em qualquer lugar. Não há outra conclusão lógica a não ser a óbvia. Submeter o mundo a um flagelo dessas dimensões para, depois de mais de 3 meses, voltar atrás como fez esses dias a OMS, e reconsiderar o medicamento que está sendo apontado como eficiente desde os primeiros dias da pandemia por infectologistas do mundo inteiro, inclusive pelo presidente Bolsonaro e também o Donald Trump. É um caso típico de crime o que eles fizeram, e principalmente na liderança deste canalha que vocês estão vendo atrás de mim aqui no quadro. Crime de lesa humanidade. Além da catástrofe e perda de vidas decorrentes dessa ação inconsequente, genocida, podemos dizer, para dizer o mínimo, as economias do mundo inteiro, especialmente as ocidentais, pagam e pagarão um preço altíssimo decorrente das ações desastrosas de incompetentes irresponsáveis desumanos que submeteram seus estados e cidades a regra baseada em ouvir dizer que isolamento funciona. Nada mais que isso, brasileiros. Só a cidade de São Paulo, a capital, amargou um prejuízo, eu disse isso ontem, de cerca de 3,7 bilhões de reais na semana do Dia das Mães, em maio. A segunda data mais importante do comércio do ano para a cidade. Pequenos comerciantes quebraram.
Grandes empresas funcionam apenas para sobreviver. O desemprego volta a ser com força total o grande fantasma da economia. Lojas de móveis e decorações viram seu movimento cair desde o início do isolamento, com 91%. Concessionárias de veículos, quase 80%. Autopeças e acessórios, 63%. Lojas de vestuários e calçados, em 62%. Para tocarmos apenas superficialmente nessa calamidade econômica que poderia ter sido evitada se nós tivéssemos mais homens e mulheres pelo Brasil, pela sociedade brasileira. Desde o início dessa pandemia, repetimos a exaustão, o que hoje economistas afirmam surpresos, quando finalmente a ficha cai em suas cabeças pensantes. Faltou o bom senso, sim, para se determinar e estabelecer um equilíbrio, tanto como o Guedes pedia e o presidente Bolsonaro, um equilíbrio entre a saúde e a economia. Desde o início, lá de fevereiro, nós já ouvíamos falar isso. E lá de fevereiro nós ouvíamos falar também a cloroquina, hidroxicloroquina, a azitromicina salva. Porque fatalmente o isolamento causaria uma doença muito pior que a do próprio vírus, a doença econômica, que nunca teve durante a história vacina para a cura imediata. Pelo contrário, grandes crises econômicas causam danos que só se corrigem em anos e anos de recuperação. O imediatismo e o pavor intencional enfiados goela abaixo dos povos do mundo por uma imprensa venal e desonesta mostra hoje suas consequências. Só se esqueceram de uma coisa. Enquanto apavoravam o mundo do futuro, para muitos será um futuro negro. Mais tarde, o vírus deixará de ser uma ameaça, vai virar gripe sim, e governadores e prefeitos se dedicarão faceiros, prestem atenção, faceirinhos, alegres, sorridentes, mentindo como sempre, as suas campanhas para a reeleição, torrando grana de quem que vem não se sabe de onde. E quem pagará o pato novamente, como sempre, será, como sempre, nós, o povo. Calma. Se nós permitirmos que seja assim, e nós não estamos dispostos a pagar esse pato, mas não. Não fosse a garra e a determinação deste povo que usa máscara por bom senso e não por imposição, São Paulo já seria uma cidade morta há algum tempo já. São Paulo quer voltar e voltará à vida. E é preciso que os políticos responsáveis por essa calamidade paguem por sua incompetência e responsabilidade e falta de humanidade num futuro próximo. O PSDB é o mais perigoso e deve ser exterminado nas urnas. Partido que, muito mais que um vírus que passará ou se tornará inócuo, causou e causa danos irreversíveis, não só ao estado de São Paulo, mas para o nosso Brasilzão todo. Game over, João Dória. Game over, Joyce Hasselmann. Game over, Wilson Witzel. Carlos Moisés. Game over, ministros e politicaiadas, canalhas, que nós infelizmente ainda temos que sustentar. A mudança começou e nós não iremos recuar. Essas cadeiras que vocês usam hoje serão tomadas por homens e mulheres com vergonha na cara, humanas, e que trabalhem e pensem no seu povo, o povo brasileiro. São muitas as batalhas, mas a guerra, as canalhadas, eles perderam. Questão de tempo. E nós não estamos com pressa. Vocês sabem disso. Meus amigos, muito obrigado pela companhia. Compartilhe o vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Desejo a cada um de vocês uma excelente noite e amanhã nos vemos aqui novamente, com certeza no canal do Tiozão Havox Brasil. Obrigado pela companhia.
Tenham todos uma boa noite. Valeu, pessoal. Até amanhã.